Saudações, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre classes e objetos na programação. Então, para explicar classes, a gente vai precisar pensar no mundo real. Trouxe aqui a imagem de alguns animais. Então, nós vamos trabalhar com a classe animal. O que define uma classe no JavaScript ou em outras linguagens de programação é que a classe seria como um molde que definiria um tipo de coisa, por exemplo, o animal. O que é que o animal tem? Ele tem um nome, tem um tamanho. O que é que o animal faz? Ele come, ele dorme, e essas coisas são inerentes a todos os animais. Então, todos os animais fazem isso. Então, eu coloquei aqui, ó, tamanho, nome, eles comem e eles dormem. Então, tamanho e nome seriam atributos desses animais, de todos os animais. E comer e dormir seriam métodos, ou seja, ações que esses animais fazem. Todos eles fazem. Então, a gente pode criar um animal. A gente tem a classe objeto que define esses tipos de coisas, os atributos e as ações, os métodos. E a gente pode criar animais específicos a partir desse molde, entre aspas, e criar um animal único, que seriam os objetos. Os objetos seriam as classes personificadas. Por exemplo, um coelho, ele é de tamanho pequeno, o nome dele é coelho, ele come e ele dorme. Ele come cenouras e ele dorme 3 horas por dia, vamos dizer assim. Então, como é que a gente criaria uma classe animais no JavaScript e criaria um objeto tipo coelho? Vamos lá fazer no código. Você vai abrir seu VS Code, criar uma nova classe aqui, animais, animal.js. Para criar uma classe, você precisa fazer o nome da classe, class, e o nome da classe, animal. E aqui dentro, a gente vai criar um constructor, e aqui dentro a gente vai colocar todos os atributos da classe animal. Então, eu vou colocar nome e tamanho, beleza? E aqui embaixo a gente vai criar o construtor em si. Então, eu fiz o construtor aqui, defini nome e tamanho como atributos da classe animal. E agora eu vou fazer this ponto, calma, dentro aqui this ponto, nome, recebe nome. Pode ser que sem ponto e vírgula mesmo, this ponto, tamanho, recebe tamanho. Então, o que é que eu fiz? Quando eu vou criar a classe animal, quando eu for atribuir ela, se eu passar o nome e o tamanho, esses vão ser os atributos dela. Então, this é como se fosse esse nome igual a nome que eu estou passando no construtor da classe. Beleza, então a gente fez o construtor e aí a gente quer fazer os métodos, as ações que esses animais fazem. Então, vou criar aqui. Então, eu vou fazer aqui uma função dormir. Que ela vai receber o tempo. E ela vai imprimir do console. .log. zzz. E eu vou botar aqui mais. O nome do animal, mais, na verdade, mais é aqui,
mas está dormindo, beleza? Então eu fiz aqui o console.log, zzz, o nome do animal e está dormindo. Então vai imprimir isso, mais isso, mais isso. Quando eu chamar essa função de animal. Função, não é o certo falar, é um método de animal. Entendeu? Outra função que a gente falou lá é comer. Comer. Então, vou colocar mais um atributo aqui. Seria alimento. Que seria qual tipo de alimento que esse animal come. This ponto. Alimento. Recebe. Alimento. E eu vou criar o método comer. Vai receber alimento. E vai console. Não, console.log. E vai imprimir aqui o nome do animal, diz ponto nome mais, abre aspas, está comendo mais diz ponto alimento. Eu esqueci de usar essa variável tempo aqui. Está dormindo, vou colocar aqui. Por mais tempo mais horas. Então ele vai pegar o tempo que eu passar nesse método e vai imprimir o tempo aqui quando eu chamar a esse método. Aqui alimento, comer alimento, vai imprimir. Esse animal está comendo X alimento. Então beleza, a gente aprendeu a fazer aqui a classe, aprendeu a fazer os métodos e a definir os atributos. Beleza? E aí, como é que a gente faz para chamar essa classe no nosso código? Salvei aqui. Eu vou criar uma variável let coelho recebe o new animal. E aqui dentro desse parênteses eu posso passar. Aqui você pode ver nome, tamanho e alimento. Então eu vou passar o nome do animal, coelho branco. Vou passar o tamanho dele, sei lá, 50 centímetros. E vou passar o alimento que ele come, que é cenoura. Beleza? Então eu criei o objeto coelho, que tem esses atributos que eu passei aqui dentro desse parênteses. Então, aqui embaixo eu posso fazer as operações, os atributos. Posso usar os métodos dele, né? Dormir e comer. Então eu posso vir aqui e fazer coelho ponto comer alimento. Eu posso colocar outro alimento aqui que vai aparecer lá também, mas eu vou colocar cenoura para ficar igual o da classe. Na verdade, eu vou tirar esse daqui, vou tirar isso daqui e aqui eu vou passar um disso, porque eu já estou passando o nome do alimento aqui na criação da classe, então na criação do objeto, na verdade. Então aqui ele vai pegar justamente essa cenoura aqui e vai passar para a gente. Se eu salvar aqui, rodar, aí, coelho branco está comendo cenoura. Então ele pega justamente, quando eu uso this, ele pega justamente a string que eu passei na criação do objeto. Beleza? Então se eu fizer coelho ponto dormir e colocar aqui 5,
Você percebe que o tempo não é uma... Você percebe que o tempo não foi um atributo que eu defini no construtor. Então, eu posso passar aqui nos parâmetros desse método, que ele vai me retornar também, porque eu defini aqui que esse parâmetro tempo seria passado aqui nos parâmetros do método. E ele seria usado aqui nesse console.log. Se eu rodar aqui, ele fez zzz, coelho branco está dormindo por 5 horas. Colocar só um espaço aqui, Ctrl S, beleza, agora tá certinho. E outra coisa também importante falar é que esses métodos aqui funcionam como funções também de retorno. Então, eu posso fazer um get ponto get nome, na verdade, get nome, e eu vou retornar return this ponto nome, beleza? Então eu tô pegando o nome, só faço pegar o nome. Então eu posso vir aqui console.log, usar essas informações em outras partes da minha aplicação. Console.log, get nome, salvei. Ele deu erro aqui porque eu não coloquei o objeto que eu estou usando. Então é coelho.getNome. Salvei, rodei. Aí ele vai retornar justamente o nome do coelho, coelho branco. A gente também costuma fazer, além esses gets, get nome, get tamanho, get alimento, a gente pode fazer fazer também set nome, que seria o quê? Definir um nome. A gente poderia deixar em branco aqui, sem construtor, só o this e uma string vazia, e definir depois o nome. Então a gente poderia set nome, a gente faz this ponto nome recebe nome. Esse nome aqui eu vou passar nos atributos do set. Então se eu salvar aqui e fazer aqui embaixo, eu posso fazer antes desse console.log aqui que eu pego o nome, eu posso fazer um coelho.set nome e colocar coelho, entre aspas, né? Coelho vermelho, sei lá, beleza? Então eu tô passando esse nome aqui para o atributo nome, que eu fiz aqui, ó, set nome, this.nome igual a nome, que eu tô passando justamente nesse parâmetro do método. Então se eu salvar aqui e rodar, ele vai trocar o nome do coelho e vai pegar no get aqui que eu passei no console.log. Era coelho branco e passou a ser coelho vermelho. Beleza? Então, depois eu vou falar sobre alguns métodos privados, que são costumes de programação, né? Deixar os atributos sempre locados, sem deixar a gente alterar direto, como a gente está fazendo aqui. Mas isso aí vai ficar para as próximas aulas. Depois eu vou ensinar herança, polimorfismo, que a gente vai usar também nas próximas aulas, beleza? Por hoje é só. Deixa o like, se inscreve, manda pros amigos e valeu!